cometido pelos 4 adolescentes de Florianópolis, deixa uma lição definitiva para a sociedade brasileira. Não é possível aceitar que a idade defina a culpa por um crime. É o ato praticado pelo crime que vai definir o nível de punição. Os 4 adolescentes que assassinaram um cachorrinho têm consciência sobre o que fizeram. Adolescente não é criança. Adolescente, sim, tem um discernimento do que é que ele está realizando, em termos de consequência, não só para quem ele prejudica, mas para a própria vida e para toda a sociedade. É urgente acabar com o Instituto do Doli Incapax. A ideia de que a maturidade, o discernimento são definidos por um símbolo, no caso, uma idade, um mero número. A responsabilidade moral e a responsabilidade penal são definidos, sim, pela natureza do comportamento. São os atos que revelam o nível de consciência de um sujeito humano. Esse crime revoltante traz o sintoma de uma sociedade esquizofrênica, moral, psicológica e espiritualmente perdida na crise profunda da ignorância e da maldade. A responsabilidade absoluta pela educação é da família. E aquela família que não tem responsabilidade por ordenar a sua prole e a sua descendência, no caso, pai e mãe, sendo incapazes de educar, é a lei penal que vai dar a verdadeira correção a esses adolescentes que não têm a noção de dignidade humana e de respeito à liberdade dos outros. Chega de impunidade contra adolescentes. É necessário a lei severa para que a justiça seja feita. Entenda aqui que essa lei não é necessariamente a lei que o Estado determina como norma, mas é necessariamente a lei eterna de justiça, aquela que dá aquilo que é devido a cada um. E aquele que, no pleno gozo de suas faculdades mentais, é capaz de tirar a vida de uma criatura indefesa, que ainda que não tenha a dignidade humana, tem a dignidade, é herdeira da dignidade divina por ser obra do Criador, essa pessoa que destruiu uma criatura de forma irracional, que foi o caso desses 4 adolescentes, devem ser punidos no rigor, devem ser punidos no rigor extremo da lei. O que significa não participar da vida em sociedade e pagar severamente longos anos de reclusão. Muitos devem dizer, inclusive alguns religiosos, isso é uma defesa da causa animal e é uma equiparação de dignidade do animal ao ser humano. Não é. Essas pessoas que dizem isso, elas têm um profundo ódio à inteligência divina. Isso vem muito dos ambientes moralistas, dos meios cristãos, que distorcem a mensagem do Evangelho. Inclusive, para os católicos, o magistério da igreja. Quando eu digo que o animal não tem a dignidade humana, ele não é sujeito consciente da bem-aventurança eterna. Ele não tem, naturalmente, o animal, uma alma imortal. Mas ele, justamente por transmitir afeto e amor, ele é partícipe da caridade, não só da caridade individual, daquele sujeito que tutela, que cria o seu animal de estimação, o animal de estimação transmitindo afeto, inclusive equilibrando psicológica e emocionalmente pessoas em estado de vulnerabilidade emocional, pessoas em depressão, por exemplo, mas ele tem um papel de trazer beleza
para a comunidade, tem uma importância coletiva, que era o caso justamente do cachorrinho de Florianópolis, que trazia felicidade e alegria para aquela comunidade da Praia Brava. Existe um valor de coletividade na importância do animal, na importância da criatura animal. Inclusive, teologicamente, é possível a defesa de que os animais irão participar da vida eterna no paraíso. Não porque nasceram com a alma imortal, e há uma possibilidade teológica para isso, mas porque eles, não sendo sujeitos da bem-aventurança, são possíveis, os animais, de serem recriados por força da onipotência divina, justamente para participar da ornamentação, da beleza da criação. Tanto que São Tomás admitia a ideia de uma criatura ser restaurada pelo poder de Deus. A ideia de que o animal pode ser recriado, não como a alma imortal e como sujeito da bem-aventurança, mas como resultado da vontade livre de Deus de recriar qualquer criatura para a maior glória da salvação e para a maior glória do próprio Deus, como ornamentação, como espelho e reflexo da beleza da natureza criada. O próprio C.S. Lewis, que nesse sentido tinha uma íntima comunhão com o magistério católico, apesar de não ser católico, dizia que o animal de estimação, o seu cachorrinho, entrará no céu pela coleira do dono, amarrado junto do dono. O dono levaria aquele animal que o ajudou no exercício da caridade e na vivência da alegria. E isso é, cada vez mais na sociedade pós-moderna, testemunhado quando a gente vê animais fazendo o papel de instrumento da alegria, com famílias separadas, com pais violentos, com filhos desamparados, com órfãos que não tiveram a oportunidade de receber afeto e recebem afeto do cachorrinho. Os setores tradicionalistas, principalmente no meio católico, odeiam isso e querem trazer a ideia de que um animal é um mero objeto e a gente só não deve, a gente só deve respeitar como um instrumento da natureza inanimado, como se fosse apenas um objeto de adorno ou alegórico, de um mero enfeite ali do ambiente. O que eu estou falando de ornamentação, que os animais estarão nos céus para ornamentar o paraíso, não é alegórico, como esses tradicionalistas estão dizendo. É no sentido psicológico, é no sentido do afeto, é no sentido dos sentimentos. Os sentimentos permanecerão na eternidade. Nossa personalidade perseverará, continuará existindo na eternidade. E tudo aquilo que foi importante no tempo atual vai estar de maneira perfeita e sublime, existente no paraíso. Tanto que Santo Agostinho dizia que ele trazia a ideia de que a eternidade, o paraíso, é o cosmos transfigurado. Tudo que está no cosmos estará no nível de máxima excelência existente no céu, inclusive os animais. Ele não afirma aí objetivamente os animais, mas isso traz, por conta do próprio pensamento agostiniano e tomista, a ideia de se defender a participação dos animais na glória de Deus, não como sujeitos da bem-aventurança, mas como partícipes da eternidade, como sujeitos que espelham a inteligência divina, não a inteligência plenamente consciente do ser humano, que é ele, o ser humano, imagem perfeita do Criador, mas como um reflexo real da inteligência divina. Isso é o que o mundo animal representa, muito mais até do que o mundo vegetal. Você vê que até a própria natureza é configurada com uma hierarquia. Os animais
são mais próximos do ser humano no ponto de vista de natureza e de comportamento. Existe uma semelhança simbólica e material dos animais em relação aos homens, que os vegetais não gozam disso. E por isso mesmo, no direito, os animais devem sim gozar de proteção, e eles fazem parte da ordem coletiva, ainda que jamais possam ser considerados no nível de importância de um ser humano, mas não devem ser objetificados, como, por exemplo, querem objetificar os tradicionalistas e diminuir a importância dos animais na vida em sociedade e a punição que aqueles que cometem crimes contra os animais devem sofrer. Eles relativizam muito, os moralistas, os crimes contra os animais, defendendo violência contra cavalos, jumentos, bois. A vaquejada, a tourada, não são violência contra os animais. Os animais que participam ali participam da ordem coletiva humana e eles são muito bem tratados. E é como um animal que morre para ser alimento de um ser humano. Ele está cumprindo, o animal ali, a sua finalidade. O animal que participa de um esporte compatível com sua natureza está cumprindo com sua finalidade existencial. Não tem o animal consciência da existência eterna, da imortalidade da vida, da realidade plena da existência humana, da existência real, mas eles têm, sim, um mínimo nível de inteligência, que é espelho da inteligência divina, e que faz com que eles sejam, para o ser humano, uma obra importante e essenciais para a experiência da vida em comunidade, da vida da própria humanidade. Essa é a justificativa para que um crime contra os animais deva ser severamente punido, porque um crime contra um animal, principalmente numa situação totalmente covarde, como foi do cachorrinho em Florianópolis, ele mostra o nível de barbaridade, de incivilização e ignorância de uma sociedade. Mostra o quão primitiva está a sociedade de Santa Catarina e do Brasil, mesmo Santa Catarina sendo um estado economicamente rico. A prova de que moral não tem a ver, quer dizer, de que civilização não tem a ver com a capacidade econômica de uma sociedade. Porque a capacidade econômica é uma capacidade funcional e técnica, mas tem a ver com a capacidade de cultivar o que é mais profundo e vital. E uma vida de um animal, ela traz a noção de continuidade da vida, muito mais do que o símbolo do dinheiro. E o Instituto do Direito Penal, de que a idade define a punição para um crime, está defasado. É o ato objetivamente praticado que revela a natureza do criminoso, que revela a personalidade do criminoso e as responsabilidades que ele deve responder. Deus abençoe a todos e que cada um possa cuidar cada vez mais de cada animal que faça parte da sua comunidade, seja dentro de casa, seja na rua. Cuide dos animais, porque eles trazem harmonia para a vida em sociedade e trazem muita felicidade para aqueles que mais sofrem e que estão em situação de vulnerabilidade. Abraço.